Saudações, eu sou Marcos Valério XR no dia 16 de fevereiro de 2022 e puxando o assunto do vídeo 358, extremismo de centro, lembro que não dá mais para compreender absolutamente nada do processo histórico e do quadro político-ideológico apelando para a dicotomia esquerda e direita. A dicotomia real é aquela que sempre foi devidamente estabelecida na sociedade, que é a contraposição entre os interesses de uma pequena elite que domina a maior parte dos meios econômicos e dos meios políticos e a grande maioria da população que está despojada desse acesso direto, embora tenha sempre poder popular. É isso que deveria ser a dicotomia esquerda e direita na cabeça de muitas pessoas. A esquerda deveria estar defendendo essa grande maioria, mas não está mais há muito tempo, está devidamente explicado. As forças elitistas já capturaram completamente essa divisão, então tanto a esquerda e a direita, ao menos no Ocidente, estão sinergicamente trabalhando para os interesses desta mesma elite. Sendo assim, no fundo, apesar da aparente democracia, apesar da aparente contraposição de partidos, os países ocidentais estão em graus variados, caminhando cada vez mais para um sistema que, no fundo, é como se fosse o único partido. Todos eles, apesar das aparências, acabam movimentando, acabam impulsionando e consolidando a mesma estrutura de poder. Portanto, na prática, nós só temos mesmo o que eu decidi apelidar de Partido Único Transoligárquico, o PUTO. Porque o transoligárquico é apelando para essa mesma imagem do transgenerismo, né? A pessoa que, por ter uma condição mental associada a um determinado gênero, acha que ela pode ser enquadrada naquele gênero em si. E, mais ou menos por analogia, é como se muitas pessoas, mesmo pertencentes às classes mais baixas, mesmo que não tenham muitos recursos suficientes, elas se consideram, de uma certa forma, agraciadas com uma espécie de visão aristocrática. É como se elas se sentissem parte de uma oligarquia. Aquela imagem que é muito mal capturada na ideia de um pobre de direita, mas que acontece em larga escala na esquerda também. Então é como se ele fosse um transoligarca, eles defendem os interesses da oligarquia em si. Até porque, se fossem apenas os oligarcas em si, pela sua pequenez numérica, jamais eles poderiam ter essa influência toda. Então, de uma certa forma, nós estamos sob o governo de transoligarcas. E o Partido Único ainda pode admitir também um L, de evidentemente liberal, porque é a ideologia liberal que os interessa. Então se poderia dizer que nós estamos também sob a influência do Pluto, o Partido Liberal Único Transoligárquico. Esses joguinhos de palavras que geram essas siglas bastante curiosas, né, bastante irônicas, capturam uma realidade bastante fundamental e nos ajudam a compreender e lembrar de uma série de coisas. Para ser justo, no Brasil ainda existe uma resistência, ainda existem algumas diferenças mais concretas entre os partidos. Nos Estados Unidos, a dinâmica entre democratas e liberais é uma farsa completa. Ambos vão trabalhar sinergicamente para os mesmos objetivos. Podem haver diferenças dependendo das lideranças pessoais. Com certeza, a pessoa do Bernie Sanders muito certamente teria uma gestão muito diferente da pessoa do Joe Biden, se é que ele gesta alguma coisa. Assim como a pessoa do Donald Trump é capaz de fazer uma diferença significativa. Mas os partidos em si, as legendas em si são completamente falsificadas já. E eu digo a mesma coisa no Brasil, não são as legendas que têm a maior importância, são as pessoas mais destacadas dentro dessas legendas que têm uma capacidade de influência maior, como o próprio Lula em si. E a mesma coisa para a maioria dos países ocidentais da União Europeia. Na realidade, o que estou querendo deixar claro é que a grande diferença entre esse bloco liberal ocidenal e o bloco euroasiático, especialmente tido como autoritário, é basicamente o grau de sinceridade das suas disposições políticas. Na Rússia nós sabemos que Vladimir Putin realmente está no poder, ele e seu grupo, assim como Xi Jinping na China. Mas nos Estados Unidos não é Joe Biden que manda, ele é apenas um fantoche. Os poderes são plutocráticos, eles estão escondidos. Então a diferença toda é essa. No fundo, ambos estão sob o controle de um pensamento muito monolítico. Não dá para dizer que é único, mas com certeza é bastante consolidado em torno de um projeto específico. A diferença é que esse projeto é explícito nos países euroasiáticos.
E aqui no Ocidente a gente tem essa farsa, esse teatro de democracia, fingindo que é a liberdade, fingindo que é a diversidade de opinião, para no fundo empurrar uma ditadura de partido único, de pensamento único, travestida de liberdade de opinião. Portanto, não importa em quem você vá votar ou quem você apoie nesse quadro ocidental, no fundo nós estamos sempre alimentando o puto, ou se você preferir, o Pluto. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 16 de fevereiro de 2022. Obrigado por sua atenção.